Olá, olá, querido aluno, querida aluna do Direção Concursos. Sou a professora Margarete, para quem ainda não me conhece, professora de Administração Pública, daqui do Direção Concursos. E hoje, nesta aula, nós vamos falar sobre as apostas para o concurso da Receita Federal do Brasil. Ó, só deixando claro, essas apostas valem tanto para o cargo de auditor, como também para o cargo de analista. Então, eu separei aqui alguns tópicos que eu vou abordar nesta aula, tópicos referentes aos modelos teóricos da administração pública, lado patrimonialista, burocrático, gerencial, tópico relacionando a governança, princípios da governança, governança e governabilidade, como também sobre a função do planejamento, as ferramentas do planejamento inseridos lá aqui na administração pública, enfim. Temos aqui alguns minutos para a gente tratar sobre essas apostas, sobre essas temáticas que provavelmente estarão presentes na sua prova da Receita Federal do Brasil. Então vamos lá. Sem mais delongas, vamos aqui para os nossos slides. Nossos slides aqui. Então, vamos nessa. Então, as apostas para a prova da Receita Federal do Brasil. Então, a gente começa já tratando sobre a primeira aposta, na verdade, que eu acredito que vai estar na sua prova, vai ser pelo menos uma questão referente ao modelo teórico. Esses modelos teóricos são patrimonialista, burocrático e gerencial. E aí você percebe que eu coloquei até uma seta, né, que vai partindo do patrimonialista, depois em seguida para o modelo burocrático e depois o gerencial. Então, para você ter uma ideia que tudo iniciou com base no modelo patrimonialista. E a gente vai ver também aqui as características que versaram e que ainda versam esse modelo patrimonialista. É importante a gente destacar que tudo partiu do patrimonialista, mas ainda existe em plena administração gerencial, em pleno modelo teórico relacionado ao gerencialismo, ainda existem traços de práticas do modelo patrimonialista, tá? Em seguida, mais ou menos no década de 30, de 1930 por aí, fez surgir então com mais ênfase o modelo burocrático. Também a gente vai ver as características desse modelo burocrático. E por fim, principalmente no final dos anos 90, finalzinho do século 20, fez surgir com maior ênfase o modelo gerencial. Então é isso. Então os modelos patrimonialista, burocrático e gerencial com certeza virá na sua prova, tá? E aí as questões às vezes falam que o modelo patrimonialista ele também é chamado de um modelo mais, vamos dizer assim, dominado pelos governantes, pelos donos do poder, e nesse modelo, o que a gente observava? Que os monarcas, eles derivavam, né, eles tinham grande parte do patrimônio do Estado. E assim, existia uma grande confusão entre o que era o bem do Estado e o bem do rei. Então existia essa grande confusão. Essa grande confusão foi surgir também o que a gente chama de nepotismo, de corrupção. Então, durante o modelo da administração patrimonialista, existia muita corrupção. Inclusive ainda existe, mas existem também mecanismos que combatam essa corrupção, né? Como existem leis aí da transparência, que vai tratar sobre isso também, dentre outras ferramentas da administração gerencial. Mas enfim, depois, em seguida, fez surgir a administração burocrática. O que a gente observa na administração burocrática? A gente observa uma grande e forte ênfase na eficiência. Então, os gestores da administração burocrática se preocupavam em atender os processos, em atender as demandas internas da administração pública. Então, o foco era observar, e era totalmente ir de encontro ao que preconizava a administração patrimonialista, o modelo patrimonialista, tá? E aí fez surgir, então, a grande importância pela ênfase nas normas, pela ênfase na meritocracia, pela ênfase nos padrões. Então, a grande preocupação na administração burocrática é a eficiência em fazer com que a administração pública dê certo. Então, eles se utilizavam de mecanismos para que essa organização de fato dê certo. Então, a ênfase na administração burocrática era na administração pública interna, em fazer acontecer, em fazer com que a administração pública dê certo. E aí também vai surgir,
seguida fez surgir a administração gerencial. Ok, a administração pública burocrática deu certo para aquela época, e aí a administração pública gerencial teve um outro insight. Por que não estudar também, observar também a administração pública no contexto externo, né? Então, versava aí, a administração pública gerencial tem características mais fortes da administração burocrática. Então, ao mesmo tempo que a administração gerencial tenta responder às demandas da administração pública interna, ela também tem uma grande importância, relevância para trazer resultados para a sociedade, para o cidadão, para trazer transparência, para trazer prestação de contas. Então, a administração pública gerencial, ela se preocupa com a administração pública interna, mas também em trazer resultados, mostrar os resultados que essa administração pública interna está realizando para a sociedade, com o intuito de fazer com que haja transparência, com que haja accountability, prestação de contas. E com isso, existe uma grande orientação, né, para o controle dos resultados. Enquanto a administração burocrática se preocupava mais com a questão da eficiência, aqui na administração pública gerencial, a administração pública se preocupa mais com os resultados, né? Com os resultados alcançados, com a eficácia, né? E aí existe também uma ênfase na qualidade nos serviços. A gente observa também, por meio da administração pública gerencial, que existem até mesmo modelos de excelência de gestão pública. Esses modelos de excelência de gestão pública se coaduna mesmo com uma ênfase voltada para a administração privada, né? Então, ao mesmo tempo que a administração pública gerencial ela tem esse norte para a administração pública, ela leva em consideração aspectos relacionados da administração privada. Então, esses aspectos relacionados à administração privada leva em conta qualidade nos serviços, controle nos resultados, excelência dos serviços prestados e por aí vai. Ou seja, a intenção da administração pública gerencial é fazer com que a administração pública, de fato, dê certo, ao mesmo tempo que os clientes, que no caso somos nós, os cidadãos, se satisfaçam com os serviços prestados. Então, essa é a ênfase maior da administração pública gerencial. Então, observe que ele veio de uma forma geral de um contexto, digamos assim, bem arcaico, né? Lá da administração pública patrimonialista, com tanta corrupção, com nenhuma preocupação em fazer com que a administração pública de fato dê certo, passando pelo modelo burocrático, com uma grande intenção em fazer dar certo, e agora com a administração gerencial, com outros princípios, com outros valores e com outras intenções de que realmente a administração pública surta o que de fato ela deve levar para a sociedade, né? Então aí a gente tem as características do modelo da administração pública patrimonialista. Então, existia grande confusão patrimonial, ou seja, não há uma separação entre o patrimônio público e o patrimônio de quem governa. Existia grande nepotismo, ou seja, as pessoas assumiam os cargos públicos por indicação, sem qualquer tipo de meritocracia. Clientelismo, e os cargos eram negociados. Então, essas são características advindas da administração pública patrimonialista. E logo quando eu comecei a falar sobre os modelos da administração pública burocrática, patrimonialista e gerencial, eu até avisei. Ainda em pleno século XXI, no ano 2023, ainda existem práticas na administração pública que se coadunam com o modelo da administração pública patrimonialista. É claro que isso não é tão frequente como era no século XIX, quando existiu mais forte a administração pública patrimonialista, mas de fato ainda existe sim nepotismo, clientelismo, confusão patrimonial. Então esses modelos, tanto patrimonialista como burocrático e gerencial, eles se coadunam mesmo, eles estão interrelacionados, estão ligados um ao outro, porque existem características de um que ainda se existem ainda aqui na administração pública gerencial, tá? Então, mas é importante destacar que as características são essas, e ainda existe existe práticas ainda patrimonialistas no modelo gerencial, tá?
Característica da administração pública burocrática. Então, o que é que existia na administração pública burocrática e que existe, ainda existe características práticas da administração burocrática ainda aqui na administração pública gerencial, tá? De fato, nem tudo, nem todas as características do modelo burocrático foram extintos, né? Então, assim como o modelo patrimonialista, o modelo burocrático ainda existe na administração, no modelo da administração pública gerencial, tá? Então, as características da administração burocrática são caráter legal das normas, ou seja, existe uma grande atuação da administração pública em se restringir ao cumprimento dessas normas, ou seja, a administração pública tem como ênfase, a administração pública burocrática, né? Tem como ênfase o quê? Cumprir essas normas, fazer com que a administração pública de fato dê certo por meio do atendimento dessas normas, rotinas e procedimentos padronizados, ou seja, todas as decisões são estruturadas, são padronizadas, são baseadas em procedimentos descritos e padronizados. Com isso, a ênfase é na eficiência e fazer com que esses processos deem certo, né? Essas decisões sejam estruturadas, sejam padronizadas e que se baseiem, então, em procedimentos padronizados. Então, a ênfase é nos processos internos da administração pública, tá? Então, a administração pública burocrática tem como ênfase maior a eficiência e a competência técnica e da meritocracia, com o intuito justamente de combater o nepotismo. Observe que as características da administração pública burocrática, ela vai totalmente de encontro, ou seja, contra a administração pública patrimonialista. Ao mesmo tempo que a administração pública patrimonialista, ela não estava nem, de fato, ela não estava nem aí para o bem-estar da coletividade, fazer com que as decisões deem certo, sejam estruturadas. Por quê? Justamente porque a administração pública patrimonialista estava mais afim de observar a corrupção, o nepotismo, o clientelismo, e a administração pública burocrática não. A administração pública burocrática tem como ênfase justamente fazer com que esses processos internos deem certo, com que a administração pública de fato considere que existe, né, essa atuação e ela consiga cumprir determinadas normas, determinados procedimentos e com isso combater práticas clientelistas, de nepotismo e de corrupção, tá? E aí também existem as características da administração pública gerencial. Então, a administração pública gerencial, conforme vimos, é o modelo mais, do modelo teórico da administração pública, é o modelo mais recente, né? Ele teve como ênfase maior no final dos anos 90. Então, a ideia agora da administração pública gerencial é trazer accountability. O que é isso, accountability? E que provavelmente também cairá na sua prova lá, um item tratando sobre accountability. Accountability é prestar contas, é fazer com que a administração pública se responsabilize pelas suas ações, é fazer com que haja transparência. E aí existem mecanismos de transparência, como por exemplo a Lei 12.527, ou também outros mecanismos da administração pública que vão fazer com que essa transparência de fato seja respaldada e tenha grande relevância, né? E faça valer mesmo aqui na administração pública gerencial. E também existe competência técnica e meritocracia, assim como a administração pública burocrática. Então, conforme eu falei, existem características da administração pública burocrática que também ainda existem, coadunam aqui com a administração pública gerencial. E a ideia da meritocracia tem também esse respaldo aqui na administração pública gerencial. E justamente o intuito também é combater práticas de nepotismo. Além disso, a ideia maior da administração pública gerencial é trazer resultados para a sociedade. O que essa administração pública está fazendo? Que as pessoas, a sociedade, o cidadão precisa saber, né? Então, a ideia é fazer com que haja mecanismos
para que essa sociedade, para que esse cidadão participe e saiba do que de fato está acontecendo na administração pública, e isso acontece aqui, principalmente no modelo gerencial, tá? Grandes questões, muitas questões virão cobrando essa ideia da sociedade, de que a sociedade deve fazer parte também da administração pública, até mesmo por meio de ideias relacionadas às políticas públicas, né? A gente sabe que o cidadão também tem grande importância na decisão, na formulação das ideias de políticas públicas também, tá? Então, a gente observa que o cidadão ele tem grande importância e relevância aqui na administração pública gerencial, tá? Então, essas são as características desses modelos teóricos relacionados à administração pública patrimonialista, burocrática e gerencial. Então, tratando de modelos de administração pública são esses três: patrimonialista, burocrática e gerencial. E é importante que você tenha em mente essas características, né, desses modelos, porque vez ou outra cai na prova, e principalmente do modelo gerencial, que é o modelo que norteia a administração pública aqui no século XXI, tá? Então é isso. Então vamos partir para o próximo tema. O próximo tema vai tratar sobre o Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização GES-Pública. Então eu acredito que sim cairá uma questão relacionada a isso, apesar de que o GES-Pública ele foi extinto, mas norteia grande importância para esse modelo. Ele contempla, ele contribui à ideia que o modelo foi extinto, mas as práticas desse modelo ainda existem. Tanto que ainda existe um modelo de excelência em gestão pública, que a gente verá mais à frente. Esse modelo de excelência em gestão pública teve como base também essa ideia do GES-Pública, do Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização. Então, o GES-Pública, ele contempla ideias de formulação, de implementação, de medidas com ênfase em transformar a gestão, com ênfase também em fazer com que haja resultados consolidados, né? E voltados para o interesse do cidadão, para a aplicação de instrumentos e abordagens gerenciais. Então, a gente observa que esse modelo GES-Pública, apesar de estar extinto, tem práticas voltadas para quem? Para o modelo da administração pública gerencial. Observe que esse modelo ele foi implementado em 2005, o modelo da administração pública gerencial, principalmente surgiu lá no final dos anos 90. Então, é um modelo característico da administração pública gerencial. Então, o GES-Público, o que ele versava, né? E as ideias dele ainda existem, tá? Tanto que existe um modelo de excelência em gestão pública que se coaduna com essas ideias aí do GES-Pública. Então, a ideia é fazer com que as iniciativas sejam voltadas à missão de contribuir para a melhoria da qualidade dos serviços públicos prestados ao cidadão e ao aumento da competitividade do país. Então, vai muito além, né, do que um modelo de administração pública tinha como ideia, tinha como mente, né? Tanto que as ideias aí do GES-Pública, desse modelo de administração pública gerencial, ele leva em consideração, além de fazer com que haja uma grande preocupação com o cidadão, traga também um norte relacionado às ideias da administração privada. Então, as ideias da administração privada têm como intuito justamente fazer com que haja uma competitividade, as empresas tenham competitividade. Então, aqui a administração pública, ela também quer ter competitividade. Não no sentido de ter lucro, né? Até porque a administração pública, ela não tem esse intuito de ter lucro, mas de satisfazer os cidadãos, trazendo excelência nessa qualidade do serviço prestado. Então, essa é a ideia. Então, vai muito além do que a administração pública tinha como em mente, tinha como ressalva, né? A administração pública gerencial, e com isso, com esse modelo do GES-Pública, visa justamente melhorar a competitividade, melhorar a qualidade dos serviços, e isso levando em consideração quem? Levando em consideração os cidadãos, a sociedade, tá?
E aí, essa é a temática aí que relaciona ao GES Público, o modelo de GES Pública, que ele é separado em blocos, que vai tratar sobre governança, sobre público-alvo, estratégia e planos, interesse público e cidadania, pessoas, processos, resultados e também informações e conhecimentos que vão conversar com esses outros blocos, tanto o bloco 1, bloco 2 e bloco 3, tá? Então, é só um esquema aí que trata sobre esse sistema de gestão pública, tratando sobre essa ideia aí do modelo de GES pública. E aí também tem um modelo de excelência em gestão pública, a MPEG, que também acredito que será uma aposta para a questão, para a prova da Receita Federal. E aí esse modelo de excelência, ele vai informar que a administração pública ela tem que ser excelente. Então observe que esse modelo de excelência em gestão pública também se coaduna com a ideia da administração pública gerencial, em trazer excelência nos serviços prestados. E isso se concilia com os princípios de obedecer, de conceituar, de fazer com que as organizações elas se caracterizem pela sua natureza pública e, ao mesmo tempo, haja um grande impacto na sua gestão. Então, o modelo de excelência em gestão pública é trazer excelência para os serviços prestados à sociedade, trazer serviços prestados à sociedade, trazer resultados para a sociedade. E esse modelo de excelência em gestão pública, ele tem alguns fundamentos, né? Os fundamentos da gestão pública contemporânea, então passam a ser o quê? O pensamento sistêmico, em ver a organização como um todo, né? Um holístico, enfim. Existe também aprendizado organizacional, aprendizagem organizacional, cultura da inovação, liderança, constância de propósitos, orientação por processos e informações, uma visão de futuro, geração de valor, comprometimento com as pessoas, uma grande preocupação com as pessoas, com a sociedade, com o cidadão, ou seja, o foco aqui é no cidadão e na sociedade. E além disso, desenvolvimento de parcerias e uma gestão participativa. Então, essas são as premissas, são as ideias, abordagens da gestão pública contemporânea, da gestão pública que leva em consideração o modelo teórico da administração pública gerencial e fazer com que a administração pública ela se preocupe com o cidadão, com a sociedade, em trazer resultados, em trazer um grande comprometimento com as pessoas. Esse comprometimento se dá por meio da prestação de contas, por meio da transparência que a administração pública vai dar, né, por meio de subsídios, por meio de mecanismos para a população. Enfim, então o foco é esse, em trazer liderança, em constância de propósitos. Então observe que a administração pública, cada vez mais, ela se aproxima da administração da administração privada, da iniciativa privada. Então essa é a ideia, linkar práticas da iniciativa privada, com também práticas da administração pública, mas práticas da administração pública realizando por meio de transparência, em fazer com que essa administração pública de fato agora dê certo, traga resultados significativos para a sociedade, para a população e que esses mecanismos de fato tragam resultados, tá? Então, essas são as apostas, então, para a ideia da ideia da excelência em gestão pública, que se coaduna com o modelo de administração pública gerencial. E a ideia do planejamento também. Provavelmente virá ou na prova de administração geral ou na prova de administração pública, ideias relacionando então ao planejamento. Então a gente sabe que o planejamento estratégico é aquele de longo prazo, é aquele que atua na cúpula da administração pública. O planejamento tático é aquele de médio prazo, é aquele que atua no mediano da administração pública. E o operacional é o chão de base, é aquele de curto prazo, tá? Então, a ideia do planejamento, então, é fazer com que seja um ato racional de escolha de um determinado futuro. Então, é importante que as organizações, tanto privada como pública, elas criem um hábito, criem estruturas que façam fazer valer o alcance de um determinado
determinado futuro, né? Então, de um determinado objetivo, na verdade, né? De alcançar esse determinado objetivo. Então, para isso, é importante que ela use do modelo do planejamento para fazer valer, tá? Então, essa ideia aí, a administração do planejamento estratégico, aquele na cúpula da organização, em que se encontram, então, os gestores. Planejamento tático são os gerentes, os gestores de níveis, né, de gerencial, relacionados à administração de marketing, finanças, enfim, por aí vai. E o planejamento operacional, aquele de chão de base, aquele de curto prazo, e o que faz valer é colocar em prática aquilo que foi planejado tanto no estratégico como no tático. E aí, uma ferramenta que também cairá em sua prova, minha grande aposta, acho que tanto na administração geral como na administração pública, vai ser a análise SWOT, relacionando então mecanismos aí do ambiente interno e do ambiente externo. É importante a gente lembrar que a análise SWOT, Balanced Scorecard são premissas, são ferramentas, na verdade, são ferramentas listadas do planejamento estratégico. Então, quem tem o norte, quem tem a forma, né, de implementar, de estruturar essa análise SWOT, esse Balanced Scorecard, são os gestores linkados lá no planejamento estratégico. Então, o planejamento estratégico é um grande mecanismo, um grande meio para se observar um determinado futuro e alcançar esse determinado futuro. Então, é importante estruturar para que faça valer, para que dê tudo certo. Então, análise SWOT em ambiente interno, linkando então os pontos fortes e pontos fracos, ou seja, que a administração pública tem um controle, e o ambiente externo, oportunidades e ameaças, e que a administração pública não tem total controle. Existem então oportunidades e ameaças que fazem com que o gestor público ele não tenha total controle sobre esse ambiente, sobre o que está acontecendo, sobre o que pode acontecer na administração pública. Então é isso, ambiente interno, pontos fortes, pontos fracos, ambiente externo, oportunidades e ameaças, ambiente interno, o gestor tem um controle, pontos fortes, ok, pontos fracos, ele pode melhorar, ou seja, ele tem capacidade, ele tem competência e ferramentas, mecanismos para que esses pontos fracos se tornem pontos fortes. Já no ambiente externo, as oportunidades não dependem do gestor público, né? São observações, parte da órbita, então, de um ambiente externo, e ameaças que esse gestor ele não tem como fazer com que essas ameaças se tornem uma oportunidade, não depende somente dele, mas sim do ambiente externo mesmo, tá? Então, seria isso a análise SWOT. Aspectos administrativos, técnicos, econômicos e financeiros, as políticas que propiciam investimento, que protegem a propriedade intelectual, vão contribuir para quê? Para que a sociedade dela seja mais atraente, para a administração pública, para os servidores, e aí a gente observa políticas relacionadas ao modelo regulador, facilitador, aliado e apoiador. E também, por fim, tem a minha grande aposta vai ser da governabilidade e governança, partindo então da ideia de que a governabilidade é resultante da relação da legitimidade de Estado e do governo com a sociedade, e a governança decorre da capacidade financeira, administrativa, de governar e realizar essas políticas. Então, a governabilidade se refere a quê? Se refere às condições sistêmicas mais gerais, sob as quais se dá o exercício do poder em uma sociedade, como a forma de governo, as relações entre os poderes, os sistemas partidários. Já a governança vai se referir à capacidade governativa em sentido mais amplo e vai envolver o quê? Vai envolver a capacidade da ação estatal na implantação das políticas, na consecução das metas coletivas. Então, essas são as apostas aí relacionadas à governabilidade e à governança. E, por fim, trata então, a minha última aposta vai ser sobre esses princípios da governança na gestão pública. Esses princípios da governança vão tratar sobre relações éticas, sobre transparência e sobre prestação de contas. Com certeza, então, cairá relacionando que a administração pública agora ela deve agir de modo ético, ela deve agir de modo transparente e ela deve prestar contas
para a sociedade do que de fato ela está realizando. Então, a administração pública, cada vez mais, ela tem que ter uma capacidade de resposta frente a quê? A responder, a representar e a atender de forma eficiente e eficaz o que de fato ela está realizando. Então, ela tem competência para isso e se embasa por meio de relações éticas, por meios transparentes, por meio de prestação de contas responsável. Então, existe uma grande busca permanente de relações éticas, transparentes, prestação de contas na administração pública, justamente com o intuito de quê? Justamente com o intuito de contribuir para a consolidação da democracia. Então, essa consolidação da democracia também faz valer por meio da participação da sociedade aqui na administração pública, na gestão pública, tá? Então, com isso, finalizo aqui as apostas para a Receita Federal do Brasil. Então, essas são as minhas apostas para sua disciplina de administração pública, modelo teórico, governança e governabilidade, princípios da governança, accountability, prestação de contas. É importante você observar também as ideias do planejamento. Planejamento pode vir tanto na sua prova de administração pública geral, como também na administração pública, né, na disciplina de gestão pública, de administração pública. E aí é importante você observar as ferramentas linkadas no modelo do planejamento estratégico, a matriz SWOT, Balanced Scorecard e por aí vai, mas principalmente a matriz SWOT, que também sempre cai, a FGV adora cobrar em suas questões, tá? Então, com isso, fico por aqui. Essas são as minhas apostas. Eu desejo bons estudos para você e a gente se vê em um próximo encontro, tá? Muito obrigada, bons estudos, sucesso, concentre-se e que vai dar tudo certo, tá? Um beijo e até logo!